Hoje você vai conhecer a história de uma advogada que criou um negócio com um fogão emprestado e depois disso criou uma rede de franquias milionária. Norma Weichert vem aqui para contar essa história hoje pra gente e para me acompanhar eu tenho a presença do nosso presidente da CDL ACE+, Henrique Lourenço. Seja bem-vindo, Henrique. Seja bem-vinda, Norma. Obrigada. Obrigado, Reginaldo. Que alegria, que satisfação. Seja bem-vindo ao podcast Além das Vendas. Norma, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estamos felizes com a sua presença no nosso segundo congresso. Norma esteve conosco no palco e agora tem mais conteúdo para você que perdeu aqui no nosso podcast, né, Reginaldo? É isso aí. Nós estamos começando mais um episódio do podcast Além das Vendas e nós vamos um pouco além das vendas agora para descobrir a motivação. Norma, o que te motivou a abrir o Banana Food depois da primeira experiência aos 19 anos com uma loja de roupas? Eu não sei nem da onde surgiu, mas é aquilo que eu falo, parece que tem uma formiguinha ali, né? Para quem gosta do empreendedorismo, para quem gosta de empreender, de criar. E eu não era uma pessoa satisfeita ali no direito, entendeu? Era uma coisa, sabe quando você não ama aquilo ali que você faz? Muitas vezes eu até falo, as pessoas falam que não, algumas, né? Mas nem sempre a gente tem oportunidade e pode fazer só o que a gente ama. Mas a gente muitas vezes pode ir em busca do que a gente ama, por mais que em alguns momentos a gente faça algo que a gente não ama. Então acho que nesse momento aí foi que eu resolvi dar uma chance para o empreendedorismo de novo, para ir atrás do que eu realmente amava, que era empreender, ter o poder de criar as coisas novas, de estar sempre evoluindo no mercado. E o Banana, ele me permite muito isso. Então eu esqueci um pouquinho o que eu passei lá atrás e enfim, a cara de novo. É a vida, gente. A gente tem que tentar. A gente fala que todo empreendedor é doido, né? Meio louco, que querendo ou não, tem que pensar fora da curva. E quando a gente conhece a sua história, a gente vê que realmente é seguir um caminho e tornar outro. Não, Bom, meio você tá sendo bonzinho, né? Vamos falar a verdade. Meio, tô brincando aí. Faz sentido, mas não, sem sombra de dúvidas, porque a gente ainda que você com experiência familiar também, né? Na família com advogados, Sim. Sair dessa jornada e mudar completamente a história. E a gente estava até pensando aqui, conversando, gente, comida saudável fora de casa é um hábito que poucas pessoas têm. Né, você sai para comemorar, né? A gente tem muito esse hábito, né? Ir para um restaurante é para festejar e todo mundo quer pensar em algo que não seja saudável. Sim. De onde surgiu essa ideia e essa aceitação que podia ser realmente um desafio ali no início, né? Então, mas quando eu criei o Banana, eu realmente, depois de um tempo, né, eu não tinha todo o know-how lá no início, mas o meu intuito foi exatamente esse. Eu sabia que o Banana não seria um local que você iria provavelmente frequentar para uma comemoração de família, de um aniversário. Aí você iria, às vezes, no à la carte, comer uma pizza, um japonês, outra coisa. Então, eu sabia que eu tinha que ser ali um almoço do dia a dia. Porque, na minha opinião, a vida é feita de quê? De equilíbrio, entendeu? Eu como pizza, eu como hambúrguer, como tudo. Só que não todos os dias. Então, o Banana é um almoço do dia a dia, com bom custo-benefício. É aquele almoço que você precisa almoçar fora de casa, você não tem tempo de ir em casa muitas vezes almoçar. Na correria você vai estar comendo uma comida saudável, de qualidade e principalmente muito gostosa. Que foi o que eu falei, quebrar esse estigma de que a alimentação saudável não pode ser saborosa. O que você considera que é o segredo do Banana Food, que se for possível você revelar para ser essa receita de sucesso? Então, muitas Pode vezes... ter sido o fogão Boa. do início? Aquele fogão pode ter sido o início desse segredo? Vamos lá. Eu acho que muitas vezes a gente vê a dificuldade sendo algo ruim, né? Mas muitas vezes eu vejo isso ao contrário. Todos os passos que eu dei sem poder. Quando eu falo sem poder, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que ter aquele valor ali completo para dar o próximo passo, eu tenho que ter isso. E às vezes as coisas não vão sair tão perfeitas quanto você deseja. Se eu fosse deixar de dar o próximo passo para tudo, o Banana não tinha o tamanho que ele tem hoje. Naquele momento lá, por exemplo, que eu tive um sócio ali do franchise e que eu me vi sozinha, sem entender tanto de franquia, eu podia ter paralisado. Conta essa história pra gente, porque pra quem não participou da sua palestra ainda, não conhece essa história. Que foi exatamente essa virada de chave do Banana Verde pro Banana Food, para uma rede de lojas que virou
uma franquia? Conta um pouco dessa história para as pessoas entenderem que às vezes você tem que se jogar no escuro mesmo, tomar atitude e tentar. Foi o seguinte, na época que eu tava com banana verde ainda, né? As pessoas perguntavam muito se era uma franquia, se era de São Paulo, obviamente, e era do interior, né? De Colatina, Espírito Santo. E nisso veio uma pessoa no ramo do franchise que ali naquele momento pediu realmente para ser sócio. Tem umas goteirinhas, né? Aqui atrás, gente. Tem mais... Tá chovendo, já tá resolvemos. chovendo. O ar-condicionado. Pra quem não conhece o Muriael... Nós estamos falando de comida natural, nada mais natural do que a gente ter um som ambiente, entendeu? Verdade. Calma, né? Isso, pra relaxar. Exatamente. Pra quem não conhece o Muriael, sabe que é uma cidade quente, né? Então é uma estrutura que realmente é pra suportar esse calor. Exatamente. Além desse calor humano também. E aí, nesse período aí, veio uma pessoa, um grande franqueador, e pediu para franquear o Banana Food se tornar meu sócio. E com 2 meses ali, eu comecei a questionar algumas atitudes, algumas coisas que estavam acontecendo, e nesse momento eu percebi que os nossos valores não eram alinhados. Entendeu? E a partir do momento que a pessoa que vai estar do seu lado para o crescimento de uma empresa, ela não tem, no mínimo, os valores alinhados com o seu, eu acredito que você não consegue dar seguimento. Então, nesse momento ali, foi um divisor de águas. Foi que ele saiu da empresa e eu tinha 2 possibilidades. Eu já tinha 3 franqueados, tinha acabado de comprar o Banana. Ou eu devolvi o dinheiro para esses franqueados, ou eu dava continuidade com o Banana Food. E aí eu liguei para esses 3 franqueados, fui muito transparente, falei, olha, vocês vão crescer junto comigo. Eu vou errar, eu vou estar aqui para assumir meus erros, eu vou estar aqui para ajudar vocês a crescer. E eles sabiam exatamente onde eles estavam entrando. Eu acho que essa transparência que eu tive com eles lá no início foi essencial para o crescimento do Banana, porque eles mesmos ajudaram o Banana a crescer. Perfeito. E falando nos diferenciais, Henrique, que você me perguntou, eu sempre falo que não, às vezes a gente pensa assim, o Banana, o grande diferencial dele é os molhos, o grande diferencial... Gente, é um conjunto. Não existe um único diferencial. Quando a gente é a proposta da empresa, é desde o ambiente, do atendimento, dos valores de quem está por trás, da alimentação. É um conjunto. Nunca se resume a uma coisa só. Às vezes a gente tem aquele negócio, tal coisa faz sucesso, porque o hambúrguer tal, porque o segredo... Não. É uma falsa sensação para mim. Um negócio, ele se resume com um todo. Nunca por um único ali pedacinho, sabe? São várias coisas que conjunto. fazem ter sucesso. A Norma tá falando de conjunto, não é simplesmente um detalhe. Conta pra gente, qual que foi o grande objetivo e a estratégia do Banana de estar no Rock in Rio? O Rock in Rio, ele veio de uma forma assim, sem a gente esperar. Eles entraram em contato com a gente. Era a primeira vez que ia participar no Rock in Rio, que ia ter oportunidade de participar do Rock in Rio. Um negócio na área de alimentação saudável, porque a gente sabe que o Rock in Rio é fast food para todos os lados. E nesse momento eu vi uma grande oportunidade ali de mostrar a marca para o Brasil. Entendeu? De apresentar a marca. A gente já tinha unidade franqueada no Rio, 2 unidades no Rio de Janeiro, mas mesmo assim a gente sabe da proporção, né, que tem o Rock in Rio. E aí foi que eu resolvi pro Rock in Rio. Não foi fácil não, tá? E hoje esse desafio da franquia, conforme você está comentando, existe o sonho, né, de muitos empreendedores franquearem um negócio. E muito se fala da questão da cultura. Como fazer com que a cultura da empresa possa ser igual nas franquias. Uma vez que a mão de obra é diferente, né? Um negócio que surgiu do interior. Né? Muriaé também é uma cidade muito pequena e a gente vê que realmente a dificuldade de levar para outra cidade ou estado e correr o risco de descaracterizar. Seja o cardápio, seja a mão de obra. Teve alguma necessidade de adaptar para as franquias? Então, a gente é muito aberta às adaptações, tá? Eu já fiz algumas, bem poucas, de forma bem sutil, porque nosso cardápio, ele é muito brasileiro. Então, em todos os lugares, eu consigo atender os clientes de uma forma muito legal, assim, em relação ao cardápio. Mas a gente já fez adaptações em relação ali no quesito franqueado, franqueador, os colaboradores, é aquilo que eu falei lá no início, são os nossos valores. Acaba que isso daí interfere diretamente no perfil do nosso franqueado, quem está à frente de administração da unidade,
Óbvio que a gente sabe ali que cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um perfil ali, e a gente vai respeitar esse perfil, mas ao mesmo tempo a gente vai trazer a cultura do Banana Food, os valores do Banana Food para dentro de todas as unidades. E quando você faz uma expansão de forma gradativa, consistente, fica muito mais fácil da gente conseguir estabelecer esse padrão. Norma, às vezes a vida do empreendedor, Henrique, é com uma previsão de tempo, né? Você faz ideia do que vai acontecer, mas geralmente pode ser que no meio do percurso aquilo te dê um desafio maior, né? Às vezes a gente tem a previsão de chuva e de repente cai uma tempestade. O Banana abriu uma franquia no Rio de Janeiro um mês antes do início da pandemia. Talvez a previsão tenha mudado um pouco ou talvez ela tenha mudado muito. Como que vocês encararam esse período e essa novidade que foi novidade para todo mundo empreendedor, né? Depois de abrir essa unidade e um mês depois encarar essa pandemia? Não foi nem um mês depois, para você ter uma ideia. Eu fui para o Rio de Janeiro, a gente teve uma semana de treinamento, na segunda semana já foi aberta ao público, a loja lotada, abarrotada na segunda semana. Na terceira semana a loja fechando. Tinha acabado de treinar todos os colaboradores. Nesse momento, duas estratégias que algumas pessoas utilizaram para crescer, nesse momento eu acabei não aproveitando para isso. Nesse momento eu paralisei as vendas do Banana no quesito franquia, porque eu não conseguia ter clareza como é que o mundo ia se comportar e o que ia acontecer, entendeu? Eu estava com receio de família, de saúde, de todo mundo, né, que estava à minha volta, então eu paralisei as vendas nesse momento e falei, foco agora é na sobrevivência das unidades ou que estão para abrir ou que abriram, que tinha duas, que tinha acabado de abrir. Então, o foco era completamente nisso. E a franquia foi totalmente parceira, isenção de royalties, né? A gente não cobrou, nem depois que terminou a pandemia, durante um bom período a gente não cobrou. Eu segurei as pontas lá para conseguir dar o melhor suporte para eles. Implantamos o delivery de forma rápida. Enxugamos, obviamente, um pouco a operação, porque eles tinham acabado de abrir a unidade. E as unidades, graças a Deus, sobreviveram aí esse período. Acho que eu vou abrir espaço para um pitch aqui, né? Não é o Shark Tank, mas eu acho que a gente podia usar esse canal de comunicação, Norma, para você falar qual que é o perfil de um franqueado. Quem sabe Muriaé em breve possa existir uma franquia. Eu queria emendar essa pergunta também. Além do perfil, qual que é a relação do Banana com Muriaé? Tem alguma coisa aqui em Muriaé? Alguém que já, porventura, tenha contribuído com o Banana? Então, a gente já teve interessados aqui de Muriaé para o Banana, mas eu não fico à frente dessa parte ali de vendas, né? E Muriaé, ela tem um perfil Banana Food por alguns quesitos, né? Que a gente vê como importante. É uma cidade com poder aquisitivo muito legal, é uma cidade muito quente, o clima quente, ele favorece muito ao Banana, porque a gente vende prato quente, mas tem as saladas também que são uma delícia. Então, esse clima quente, e a gente tem smoothie, açaí, então esse clima quente, ele favorece, entendeu? A gente percebe isso, porque a gente tem cidades que a gente está localizado, que tem aquele inverno mais rigoroso, como Nova Friburgo, Jundiaí. Eu vou beber uma água, viu? Então, e eu vejo Muriaé, a quantidade de habitantes, a gente faz uma análise completa, né? Comércio, quantidade de habitantes, porque às vezes a gente vê algumas cidades que a quantidade de habitantes é até condizente, mas que não tem um comércio fomentado, que as pessoas têm o costume de ir em casa, almoçar e voltar. Então a gente analisa a cidade como um todo. Toda vez que a gente vende uma unidade de Banana, antes da gente vender, a gente faz a análise da cidade e depois vai até a cidade para poder fazer a aprovação do ponto. E o perfil do empreendedor? Então, gente, vamos lá. O empreendedor, eu sempre falo que a gente precisa, se for o perfil investidor, eu preciso que ele tenha à frente uma pessoa que realmente vai pegar ali o boi pelo chifre para poder dar seguimento na unidade Banana Food, porque ela requer esforço, trabalho duro, a gente vai treinar, a gente vai ensinar. A unidade Banana Food, ela tem uma recorrência muito grande de clientes, então tem todos os processos a serem seguidos. Então, eu sempre falo, não pode ter preguiça de trabalhar, você vai faturar bem, mas não pode ter preguiça de trabalhar. Tem que ser realmente alguém ali com sangue nos olhos, porque se essa pessoa estiver ali de frente, estiver fazendo o trabalho dela correto, não Perfeito. tem erro. A Norma falou uma palavrinha aqui, que eu acho que eu, como amigo empreendedor, eu quero também perguntar sobre investidor. Seu perfil investidora
Hoje você diversifica seus negócios, hoje sua atenção total é voltada para o Banana Food. Se você pode compartilhar com a gente, se hoje você também é aquela empreendedora que tem outros negócios. Então, eu vou montar agora, no ano que vem, eu vou lançar uma segunda franquia. Essa daí eu ainda não vou contar, não, mas ano que vem Parabéns, agora vocês já vão saber. Isso aí, muito legal. Sucesso. Quem sabe o seu coração não se toca para dar essa novidade aqui no podcast. Além das vendas, não. Tem que ter algo além. Não, esse ainda não posso. Mas ano que vem eu prometo que em primeira mão eu falo para vocês, então, tá? Joia. Mas eu falo que o maior investimento meu é completamente no Banana, porque eu não vejo empresa que possa trazer mais rendimentos para mim futuro do que o Banana Food. Então, para mim, não compensa investir em outro canal. Demais. Entendeu? Porque o crescimento do Banana é o que eu mais vejo que no futuro vai me dar poder de tudo, de negociação, de venda, de crescimento, de tudo. Então, meu foco hoje em dia é no Banana em paralelo. Obviamente, eu faço outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma empresa de marketing junto com o Fabrício ali, mas é algo bem sutil, entendeu? Que geralmente acaba se voltando também um pouco para o Banana. Acaba sendo uma perninha ali do Banana. Tem gente de mulher envolvida nesse marketing do Banana? Já teve? Já, tá aqui, ó, atrás das câmeras também. Me acompanha no Rock in Rio, Rafael. Profissional excelente, que eu amei todos os vídeos lá lindos lá que tem do Rock in Rio, todos o Rafael que produziu, gente, lá no container lá, rapidinho, editando, falo, como é que ele consegue, meu Deus? Sem sombra de dúvidas, Rafael, diretor da CDL Jovem também. Você é uma jovem que inspira muitas pessoas, sem sombra de dúvidas, a gente sai daqui desse podcast inspirado, uma conversa rápida e objetiva. Eu queria te perguntar, qual a dica que você deixa para o jovem empreendedor que está na dúvida, que ele acha que às vezes empreender é apenas ter um próprio negócio, mas ele pode ser um empreendedor sendo um líder da empresa a qual ele trabalha, sendo um colaborador. Sim. Então hoje a gente tem vários perfis de jovens empreendedores, tendo CNPJ ou às vezes também trabalhando dentro da própria empresa. Eu vou te dar o exemplo disso que você acabou de falar, que é muito legal. Porque a Ágida, por exemplo, que foi minha primeira colaboradora, que começou com 18 anos, ela é uma empreendedora. Eu já tenho ali o futuro traçado junto com ela. Ela vai, com certeza, ser uma das pessoas ali responsáveis pelo Banana no futuro. Porque ela assumiu exatamente esse papel. Mesmo ela não tendo ali um CNPJ dela lá desde o início, ela assumiu o Banana como se fosse dela. Então, isso faz total diferença. Aonde quer que você esteja, aquilo que eu sempre falo, faça o seu melhor. Pegue aquela função, aquele objetivo e traz ele para você. Traz, né? Muitas vezes que coloca acontece, sentimento, né? Alguém ali também, às vezes, vai estar te olhando e daquilo ali que vai surgir outra oportunidade. Então, por mais que às vezes você faça algo que você não esteja gostando, que não é o que você deseja para sua vida, faça bem feito. De onde você estiver. Não, é uma coisa interessante. A gente vê que tem crescido muito, Henrique, e eu acho isso fundamental, a participação feminina no mundo dos negócios, do empreendedorismo. Você, enquanto mulher que, assim, começou no mundo dos negócios, teve aquela dificuldade no início e hoje está explodindo para o Brasil inteiro. O que você diria para essas mulheres que às vezes olham ali e falam assim, poxa, eu quero empreender, eu quero me tornar uma empresária? Qual que é o recado que você deixa para elas? Não tenha medo. Seja firme, seja forte, vai atrás dos seus sonhos. É aquilo que eu falo, eu não vejo diferença nenhuma. Quando a gente pensa no quesito mulher, é óbvio que às vezes pode, homem e mulher, às vezes pode acontecer alguma coisinha ali ou outra, mas eu passo por cima igual um trator, como se nada tivesse acontecido. Não fico de mimimi pra nada, sabe? Eu vou atrás de resolver, vou atrás do que eu posso fazer. Então, siga seu objetivo, vê o seu propósito, o seu caminho e vai nele, que vai dar tudo certo. Para concluir, onde o Banana vai estar daqui a 10 anos? O que você projeta para o Banana? Então, meu intuito quanto Banana é ser a maior rede de fast food saudável do mundo. Norma, eu queria te dar os parabéns, agradecer pela sua presença conosco, te desejar todo o sucesso do mundo. Henrique, muito obrigado também por estar conosco aqui, junto com a Norma. Quem está assistindo esse podcast está vendo aí, o Reginaldo é o nosso anfitrião, que nos recebe. E eu, como presidente, quero te agradecer imensamente. Muitíssimo obrigado.
Norma, muito obrigado. Obrigada. Também. Obrigada pelo Obrigado. convite, gente. Foi um prazer participar. Volte desse- sempre, Murieta de portas abertas para Muito recebê-la. obrigada. Quem sabe aí no lançamento, né, de uma unidade na Exatamente. cidade. A gente quer você de volta nessa novidade que nós não pudemos contar aqui, viu? Com certeza. Gente, nós estamos terminando mais um episódio do podcast Além das Vendas. Fique ligado, porque ainda tem muita coisa boa para vocês nos próximos episódios. Valeu, gente.